Bom, o que que é um fundo e como identificar os fundos, tá? Vamos lá para o nossa, nosso estudo aqui, tá? A gente sabe que o preço se movimenta para cima, para baixo, 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 para cima, mais para baixo, mais para cima, mais para baixo, mais para cima, mais para baixo. O que que são os fundos dentro dessa movimentação aqui, tá? Os fundos, ao contrário dos topos, tá? Os topos são as torrezinhas, né? As montanhazinhas. Mas os fundos são esse V, é o V, tá, gente? E os fundos se encontram no valor mais baixo, tá? Os topos sempre no valor mais caro do ativo. Lembra da tabelinha lá? Da tabelinha de preço? Tá? 3,50, 4, 5. Essa aqui é a tabelinha de preço. Os fundos sempre vão ficar mais no nível mais baixo, ó. Papum. Pô. E o topo sempre no preço mais caro, tá bom? Certo? Então aqui a gente tem um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui. Ó, foi rompido já com uma movimentação mais forte, uma movimentação mais forte aqui. A gente tem um fundo aqui. Veio, voltou, um fundo aqui. Topo, não se preocupa com topo, porque topo a gente já passou, tá? A gente tem um fundo aqui, tem outro fundo aqui, porque o preço sobe. É aquela movimentação do preço descendo, quando ele começa a subir, ele deixa um rastro, ele deixa o fundo, tá? Agora vamos para o gráfico para ver como é que funciona isso aqui no gráfico, tá? Como sempre eu vou rodar, roda, roda, Patrícia, roda. Ó, roda, roda, Patrícia. Foi, parou, tá? Então, aonde temos os fundos aqui, gente, tá? Uh, Também no dia anterior a gente faz a detecção, a gente encontra pelo menos um preço assim, tá? A gente tenta detectar a última movimentação nesse dia anterior. Essa linha tracejada aqui é o que define o dia anterior, tá bom? Então, eu já te ensinei o que é um topo. A gente tem um topo aqui, ó. Só que aqui a gente também tem um fundo, tá? Pô, pô, tá? Então, olha só, pô, esse fundo aqui, ele volta e bate, volta e bate, volta e bate, volta e bate, tá vendo? Que legal que é isso aqui, a análise técnica em price action com gráfico de pontos, você entender só de topo e fundo, tá? E saber que quando um topo ele é rompido, ele se torna uma resistência na volta, isso aqui é muito importante, ó. Um topo quando ele é um fundo aqui, né, no caso. Um topo quando ele é rompido, quando ele rompe, o rompimento é aqui. Quando o preço volta, isso aqui se torna um preço que resiste, né? Essa região de cima aqui, porque o cara que fez essa porrada vai defender a posição dele, tá? Numa venda a mesma coisa. O cara que fez essa movimentação aqui vai querer defender na volta aqui também. Ele vai zerar uma parte dos contratos que ele botou para fazer este rompimento e quando o preço voltar, porque aqui ele já realizou lucro, ele vai botar a bala na agulha de novo aqui. Ou, né, ele bota tanta bala na agulha que ele só quer um pouquinho e já volta tudo de novo. Faz parte do jogo. É assim que acontecem as coisas. Vamos achar os fundos aqui? A gente tem um fundo aqui. Temos outro fundo aqui, ó, porque o fundo é aquele V, né? Onde é que tem o V? Tem o V aqui, tem o V aqui, 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 aqui. Então, tudo isso aqui, ó, é uma série de fundos, tá? Uma série de fundos, ok? Ó, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Fundos, ó, fundos. Fica tranquilo. Ah, não tô conseguindo fazer muito bem a detecção de topo e fundo, Cris. O que que eu faço? No próxima aula, tá? A gente já vai ver. Deixa eu até dar uma espiadinha aqui para ver qual que é a próxima aula, tá? É a pivô, tá? Vai ser o pivô. E daí a próxima aula, depois de pivô, eu vou te ajudar colocando aquela ferramenta de detector de topo e fundo, tá? Então, qual que é o tema de casa aqui? Cara, volta bastante aqui pro gráfico e vai se adaptando com o fundo. Vê o que que acontece. Até para aula de topos também. O que que acontece quando um topo ele é rompido? O que que acontece? Qual que é a reação do preço? Tá? Por exemplo, aqui. O que que aconteceu aqui? Ele foi e voltou. Tá. Agora aqui deu um topo, aqui deu um fundo. O que que acontece quando ele rompeu esse fundo? Ah, ele foi e fez um pullback aqui. E aí ele desceu de novo, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Não ganhou esse topo e rompeu esse fundo. O que que aconteceu quando ele rompe esse fundo? O que que é ao ganhar esse topo aqui? É fazer um topo maior do que o outro, tá? Vai vendo aí o que que acontece quando é rompido um topo e quando é rompido um fundo. O que que acontece quando é rompido um topo e ele volta para dentro. O que que acontece quando é rompido um fundo e ele volta lá para dentro de novo, tá? Voltar para dentro é daquela região aonde ele foi rompido, tá? Por exemplo, aqui a gente tinha um topo, ó. Foi rompido e voltou, tá? Beleza? Agora lá um topo de novo,
tá? Não aconteceu nada. Lá agora um fundo, ó. O que que aconteceu quando rompeu esse fundo? Ah, ele voltou um pouquinho e foi, tá? Beleza? Então faça esse estudo, vai ser bem legal para você se adequar a esse gráfico aqui e também ao gráfico de range, no caso do gráfico de dólar, é o 15N, tá? Vai vendo aí, ele é um pouquinho mais chatinho de detectar, mas é legal de você dar uma espiadinha nele também, tá? Ah, e para índice, Cris, é aqueles gráficos que eu já mostrei lá na tela operacional, a gente já colocou, tá? É o 30N para gráfico de range, tá? Para índice, que você vai fazer o estudo do movimento no 21P ou o 16P, tá bom? Então você vai escolher, eu tô no dólar aqui, eu vou querer ficar no, por exemplo, no 10P, tá? Que é um gráfico que a gente utiliza também, 10P. Viu o que acontece? Olha só. Ó, tinha um movimento aqui, papum, papum. Aqui era um movimento de caixote. Olha o que já aconteceu. Fazendo um padrão de 3 lindo, uma compra. Com stop aqui e vai. Tá? Agora, olha aqui. Papum, pão. Mais um padrãozinho, ó. Foi. Tá? Vai fazendo seus estudos. Vai se habituando com esse tipo de gráfico aqui e com o gráfico de range. A gente vai ter próximas aulas também sobre gráfico de pontos, gráfico de range. Fica tranquilo que eu vou pegar na tua mão, vou fazer você entender bem disso aqui, tá? Vou ficando por aqui e valeu!